Graças e paz a todos. Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. O texto diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O tema de hoje é Marta e Maria. Essas duas irmãs, nós vamos ver duas atitudes e dois tipos de cristãos aqui. E começando falando sobre Betânia. Betânia era uma cidadezinha pequena, próxima ali de Jerusalém, a 3 quilômetros, ficava na parte sudoeste do Monte das Oliveiras. E Jesus, ele costumava sempre passar por lá, porque ele tinha amigos que eram muito mais chegados que um irmão. Como diz lá em Provérbios 18, 24, diz que existem verdadeiros amigos que eles são muito mais chegados do que um irmão de sangue. E Jesus tinha um grande carinho por esses amigos, que eram Marta, Maria e Lázaro. E nos últimos tempos ali que Jesus passou, aquele lugar foi um lugar de tranquilidade e de paz, pois ele estava ao lado dos seus grandes amigos ali. Jesus gostava muito de estar com Marta, Maria e Lázaro. Mas Marta e Maria, além de serem amigas de Jesus, elas também eram discípulas e mulheres realmente fiéis a Deus, que amavam ao Senhor de todo o coração, mas elas não eram iguais. Elas tinham modos de pensar diferentes, de agir diferente. Para nós observarmos, Marta, ela já era uma mulher mais extrovertida, mais ativa, né? Então, em alguns momentos, nós vamos ver que Marta, ela toma algumas atitudes. Já Maria não, ela é uma pessoa mais introvertida, reservada, calma. Então nós vemos nelas uma personalidade diferente uma da outra, né? As duas não são iguais. Nós até temos estudado na escola dominical sobre a santificação, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo, ele muda o nosso caráter. Nosso caráter é transformado ao caráter de Cristo, mas a nossa personalidade, ela fica. Cada um tem o seu jeito de ser, o seu temperamento, o seu modo, que precisa sim ser equilibrado pelo fruto do Espírito Santo. Precisa ser trabalhado isso. Então nós vemos nessas duas mulheres de Deus, mulheres que amavam ao Senhor de todo o coração, mas o nosso alvo aqui é considerar o contraste entre essas duas discípulas e avaliar suas próprias escolhas. Então aqui Jesus, ao chegar em Betânia, o que nós vemos? Que Marta o chama para ir para sua casa. Ela o hospeda em sua casa, e ela apreciava muito o mestre, ela era hospitaleira, considerava uma honra receber o Senhor e os seus discípulos. E se nós olharmos em Hebreus, o escritor da carta de Hebreus, ele nos mostra lá no capítulo 13, versículo 2, que a recomendação para nós sermos hospitaleiros, pois teve alguns irmãos que, sem saber, eles receberam anjos em sua casa. E veja só, Marta, ela hospedou o Filho de Deus. Que honra, né? Que privilégio receber
o Filho de Deus. Então nós vemos em Marta uma atitude correta. Nós vemos isso um exemplo para nós seguirmos também. Nós sermos mais hospitaleiros, termos mais prazer em receber os servos do Senhor em nossa casa, onde nós somos grandemente abençoados com a vida dos servos de Deus. Então, quando você receber uma visita minha, do pastor Gerandre, ou de algum irmão missionário, não se sinta constrangido nem mal, sinta-se alegre, porque isso é um privilégio, receber os servos do Senhor na nossa casa. Isso é como se estivesse recebendo. Jesus falou até: se vocês receberem, se vocês derem um copo de água a um desses meus pequeninos, é a mim que vocês estão dando. Já parou para pensar nisso? Que quando você está recebendo um servo de Deus na sua casa, você está recebendo o próprio Jesus. É o Senhor Jesus que você está recebendo. Então, hoje, Jesus também, Ele abate a porta do nosso coração. E Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus ainda quer continuar entrando na nossa vida, fazendo morada. Ele quer ter um relacionamento conosco. Muitas vezes eu ouvi até o pastor Walter pregando, falando sobre o sal, que o sal simboliza a aliança. Quando alguém te oferece uma comida ali, o judeu, o que ele está querendo mostrar? Eu quero fazer, hoje eu quero fazer uma aliança com você. Hoje eu quero realmente ser seu amigo. Então, como é importante a hospitalidade. Nós vemos um exemplo muito lindo ali na vida de Marta, uma mulher que não esperava que os outros falassem para ela. Ela já tinha esse espírito, essa alegria de ser hospitaleira, de ajudar. Só que nós vemos aqui uma escolha de Marta. Marta fez tudo para oferecer uma boa acolhida ao seu hóspede. Era uma visita muito importante, merecia o melhor. Assim ela se esmerou em apresentar-lhe uma calorosa recepção. Enquanto realizava um serviço, pensava mais em outro, e aí foi ficando ocupada, preocupada, inquieta, e começou até a murmurar. Veja só, né? Esse é um grande perigo que nós vemos muitos nos grupos familiares. Às vezes muitas pessoas não gostam de receber um culto na sua casa. Por quê? Porque quer receber bem os irmãos. Isso é muito bom, isso é louvável. Mas às vezes a preocupação tanto em servir as pessoas, isso acaba atrapalhando o relacionamento dela com Deus. Por quê? Porque ela vê assim: puxa, vou chegar do trabalho, é uma correria. Porque o contexto de vida hoje é diferente. Muitas mulheres e homens que trabalham fora, então eles não têm aquele tempo suficiente de estar ali, preparar alguma coisa e já estar servindo as pessoas. Muitas vezes chegam em cima da hora, próximo do culto, e aí vem aquela preocupação: o que eu vou servir, né? E aí muitos acabam falando assim: não dá para fazer o culto na minha casa porque, puxa, não tem nada para servir, ou então eu vou ter que preparar alguma coisa, não vai dar tempo. Então muitas pessoas acabam perdendo a bênção, o privilégio de estar tendo um culto na sua casa. E aqui nós vemos que Marta, ela não rejeitou a presença de Jesus na casa dela. Pelo contrário, ela que convidou. Mas só que ela começou a se ocupar com muitas coisas. E esse se ocupar, esse excesso de atividades, trouxe ela alguns problemas que nós veremos aqui. Nós vemos que Marta, no versículo 40, ela estava ocupada com muito serviço. Nós queremos fazer diversos negócios e, ao mesmo tempo, preocupamos-nos com a possibilidade do prejuízo ou do fracasso. Nós estamos sempre preocupados com o material e, às vezes, nós não damos tanta importância para o espiritual. O espiritual é muito mais importante do que o material. Chegou um momento ali em Lucas capítulo 12, onde um rapaz está tão preocupado com os bens, a herança, que o irmão dele não queria dar para ele, e Jesus falou assim: homem, tome cuidado,
Porque a verdadeira vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus falou isso para aquele homem e para os outros: tome cuidado com todo tipo de ganância. A verdadeira vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E Jesus começa a falar para os seus discípulos, logo em seguida ele conta uma parábola e depois logo em seguida ele começa a falar com os discípulos, e ele fala assim: olha, não se preocupem com comer, beber e vestir. A vida de vocês é mais importante do que essas coisas. Quem se preocupa com essas coisas? São os pagãos. Eles se preocupam com essas coisas. Aí Jesus fala: qual deve ser a preocupação de vocês? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo para nós sermos preguiçosos. Jesus não está dizendo para nós não nos preocuparmos com a nossa família mais, não trabalharmos, ou não termos alguns sonhos, desejos. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está mostrando que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são secundárias. As outras coisas não são importantes na nossa vida. E nós não devemos nos preocupar tanto com essas coisas que ficam aqui e que nós não vamos levar, e se esquecer daquela que dura para a vida eterna. Nós devemos nos preocupar mais com o reino de Deus e a sua justiça do que com as coisas desse mundo. Viver preocupado também foi outro. O excesso de atividade acabou levando ela a viver preocupada. Jesus disse: Marta, estás ansiosa. Versículo 41. A ansiedade é fruto de alguma preocupação de ordem material ou moral. A falta de confiança na providência de Deus. Estamos muito preocupados, como Jesus ali havia falado para os discípulos: vocês não têm que se preocupar com essas coisas. A preocupação de vocês deve ser com o reino de Deus, a sua justiça. Saber: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu faço parte do teu reino. Então, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Usa-me. Eu quero ser instrumento do Senhor em tuas mãos. Eu quero fazer a tua vontade. Se nós começarmos a nos preocupar mais com aquilo que é de Deus, Deus irá se preocupar com aquilo que é nosso. Ele estará cuidando das coisas nossas. E terceiro, nós vemos aqui que o excesso de atividade levou à consequência da inquietação. Viver inquieto. E inquieta com muitas coisas. Jesus falou que ela estava ansiosa e inquieta com muitas coisas. Uma pessoa inquieta é uma pessoa que não para. Ela está sempre ali, ansiosa, preocupada, acho que não é o suficiente e está sempre ali naquela preocupação. Então o cristão que coloca aspectos materiais em primeiro plano em sua vida não pode deixar de ter perturbações, porque quase sempre confia mais em sua própria habilidade do que no Senhor para solucionar os seus problemas. Nós entendemos que tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. A obra é do Senhor. Nós somos somente instrumentos dele. A Bíblia diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Como soldados, nós que fomos alistados, e o nosso general é Cristo, nós devemos estar servindo a Ele. Então, se nós começarmos a olhar da perspectiva de Deus, nós vamos ver que nós podemos ser muito usados por Deus em todos os lugares. Em casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, aonde quiser, Deus estará nos usando. Mas uma das coisas que nós não podemos deixar é com que essas coisas desse mundo nos embaraçem, a ponto de nós esquecermos o nosso propósito aqui na terra. Nosso propósito aqui na terra é glorificar a Deus, expandir o seu reino. Esse é o propósito principal para o qual nós fomos criados, para o qual Jesus nos resgatou. Ele nos resgatou para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus faça uma obra em nossa vida, nos transforme, e essa transformação em nossa vida e o nosso testemunho daquilo que Cristo fez em nossas vidas, outras pessoas que estão nas trevas, perdidos, sem esperança, elas possam encontrar a esperança em Cristo Jesus. Então Marta, ela estava se atentando mais para as coisas ali do dia a dia do que ao estar aos pés de Jesus.
Esse é um alerta para nós. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Nós precisamos recusar o sistema desse mundo que nos escraviza, levando ao desânimo espiritual. Hoje eu vejo que muitos crentes estão desanimados espiritualmente porque estão sobrecarregados. O coração está sobrecarregado das coisas dessa vida. E isso faz com que a carne esteja mais forte e o espírito esteja mais fraco, porque o espírito não está sendo alimentado, não está sendo fortalecido no Senhor. E nós precisamos sentar aos pés de Jesus para aprendermos a servi-lo, não com tristeza, mas com gratidão e muita alegria. É isso que o Senhor quer. Às vezes até dentro mesmo da igreja, se nós nos apegarmos ao ativismo e não entendermos que estamos aqui para ser usados pelo Senhor, conforme a vontade dEle, nós não estaremos agradando ao Senhor se nós ficarmos murmurando e reclamando, achando assim que o trabalho está muito pesado, está muito difícil, já estou cansado e eu quero parar porque estou fazendo muita coisa. Não é assim que o Senhor quer que a gente sirva a Ele. Ele quer que a gente sirva a Ele com gratidão e com alegria. Ele não quer algo por obrigação. Deus não quer que a gente faça nada. Ele é quem quer fazer em nossas vidas a obra dele. E se nós deixarmos ser usados pelo Senhor, nós vamos ter paz. E enquanto Marta estava ocupada com muito serviço, nós vamos ler a escolha de Maria. Maria sabia que era o seu dever ajudar a sua irmã no serviço doméstico. Entretanto, sentia que maior era o dever de ouvir e aprender de Jesus, aquilo que ninguém poderia ensinar melhor. Se Jesus hoje fosse em sua casa, você ficaria ocupado com muitas coisas da casa, preocupado em arrumar, ou você se sentaria aos pés dele para ouvir o que ele tem para dizer, os seus ensinamentos, os segredos do reino dos céus? Eu não perderia tempo. Eu estaria ali aos pés de Jesus. Uma das coisas que, desde garoto, quando eu vim aqui para a igreja, eu ouvia da irmã Rose, ela comentar que o domingo é o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, nós não podemos fazer nada. Fazer nada no sentido assim, nada nos ocupe o nosso tempo. Porque é um dia do descanso, é um dia de estar na presença do Senhor. E é um dia também de nós estarmos com a nossa família ali em adoração ao Senhor, vindo para a casa do Senhor pela manhã. O melhor tempo que você pode dedicar o seu tempo ao Senhor é participando da EBD, da Escola Bíblica Dominical, onde você vai estar amadurecendo, crescendo na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você estará também ali adorando, cultuando ao Senhor pela manhã, indo para casa com a sua família. Só que uma coisa que eu achei interessante na irmã Rose, que ela falava, que ela já preparava, deixava já tudo pré-pronto, já a comida, as coisas, no sábado. Ela deixava as coisas preparadas para quando chegasse no domingo, só dar uma esquentadinha ali, já está tudo pronto, servido à mesa. Já imaginou se Jesus fosse na casa da irmã Rose e do pastor Walter? Garanto que eles não perderiam tempo ali não. Eles aproveitariam o máximo para estar aos pés de Jesus. E é isso que nós devemos fazer também. Nós temos que parar com essas coisas que nos embaraçam, que nos atrapalham, que tiram o nosso tempo. Muitas vezes nós não conseguimos descansar. Por que muitas pessoas hoje vivem irritadas, preocupadas, ansiosas, deprimidas? Porque elas estão se enchendo de coisas, tantas coisas para fazer, e aí muitas vezes chega no sábado, está cansado e fala: amanhã acho que eu não vou para a igreja de novo, estou tão cansado, vou descansar. E nisso as pessoas descansam em casa, ligam a televisão, ficam lá o dia inteiro na TV, e daqui a pouco começam a se sentir mal, vazias, tristes, angustiadas, e não sabem por quê, porque não têm procurado estar aos pés de Jesus. A nossa alma anseia por Deus. Assim, os serviços domésticos também, ela sempre os poderia fazer, né? Maria poderia estar ajudando a irmã dela sempre ali, não haveria problema. Mas aquele dia era um dia especial. Ela ali estaria ouvindo a palavra da vida. Ela estava ouvindo, né, a palavra da vida dos lábios
próprio Mestre Jesus, que era raro. Então ela não queria perder essa oportunidade, Maria. Não que ela fosse uma preguiçosa ou não quisesse saber de trabalhar. Assim deve proceder cada cristão. Quando recebemos um culto em nossa casa, ou quando temos o privilégio de ir à casa do Senhor para adorá-lo e aprender mais de sua palavra, não podemos trocar aquilo que é primordial pelas coisas secundárias. Não há prejuízo em pararmos um pouco nossas atividades materiais ou negócios a fim de dedicarmos ao serviço e interesses do reino de Deus. Você pode ver que quando você se dedica ao Senhor, você coloca a sua vida à disposição do Senhor, o quanto você é abençoado e o quanto Ele cuida das suas coisas. Ele já tem cuidado, mas Ele vai cuidar muito mais. A perda de Marta, nós vemos que Marta não podia saborear os ensinamentos de Jesus, pois estava muito preocupada com os pormenores e as coisas secundárias. Ela começou até a se considerar vítima. Veja só, no momento ali que ela estava tão ocupada com tantas coisas, ela começou a se considerar como vítima e passou a acusar a irmã diante do hóspede amado. E foi além, atrevendo-se a dar ordens ao mestre. Ordena-lhe coisas que venham ajudar-lhe. Veja só, que ela ainda foi ali. A Marta era uma mulher extrovertida mesmo, e ali o que ela tinha para falar, ela falava. E ela pegou e deu uma ordem para Jesus. Então, nós vemos assim que ela foi além do que ali nós esperávamos de um discípulo de Jesus. Nós não estamos aqui para dar ordens para Deus, para dizer o que Deus tem que fazer e o que Ele não tem que fazer. Tem muitos crentes que são assim: Deus, eu exijo, eu ordeno. Se o Senhor não fizer isso, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer tal coisa na minha vida, eu paro de vir na igreja. Deus, Ele não é nosso empregado. Deus, Ele não está aqui para fazer os nossos caprichos e vontades. Ele está para nos ensinar a vivermos com vida com abundância, uma vida completa, uma vida desprendida dessas coisas, desse sistema desse mundo que nos escraviza. Nós vemos então aqui a voz de Jesus doce, a voz de amor, de compaixão, dizendo para Marta: Marta, Marta, você andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Uma só é necessária. Essas poucas palavras continham sérias advertências. Primeiro, Marta estava misturando o prioritário com o secundário, colocando as coisas de Deus em segundo lugar e colocando as coisas secundárias, materiais, em primeiro lugar. Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. Às vezes a gente fica perdendo nosso tempo com as coisas desse mundo que não levam a nada. A gente trabalha, se esforça, e depois a gente fala: puxa, eu investi tanto, e hoje o que eu estou desfrutando disso? Marta, ela não percebia também, Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido. Então, claro que Jesus ali, ele ficou feliz e contente de Marta estar servindo a ele, preparando talvez um jantar, um almoço, não sei. Claro que ele ficou feliz, mas Jesus queria mostrar para ela que esse não é o propósito principal pelo qual ele veio. Ele não veio para ser servido. Jesus, ele veio para nos servir. Olha, Marta, ela não percebia que Jesus tinha mais interesse na pessoa dela do que no seu serviço. Jesus não estava tão preocupado com o que Marta estava fazendo, com as muitas coisas que Marta estava fazendo. Jesus estava mais preocupado era com a pessoa dela, era com ela. Essas advertências, elas são dirigidas a nós também hoje. E há mais uma coisa que devemos notar: precisamos evitar a murmuração. Veja que quando nós nos enchemos do excesso do trabalho, de coisas, nós ficamos preocupados, ansiosos, inquietos e acabamos até murmurando. E isso não agrada ao Senhor e não edifica em nada a nossa vida.
Pode ver que o povo de Israel, quando estava lá no deserto, ele murmurava, reclamava demais e acabava perecendo no deserto pela incredulidade deles. Qual foi o lucro de Maria? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para nós concluirmos, então, nós vemos que a boa parte é estar aos pés de Jesus. Essa é a boa parte, a melhor parte. Não deixe as coisas dessa vida, o materialismo, tomar seu tempo, a ponto de você não ter mais tempo para meditar a palavra de Deus, não ter mais tempo para orar, não ter mais tempo para vir à igreja, estar em comunhão com outros irmãos, a sua casa não estar mais aberta para receber o Senhor Jesus através da sua igreja. Não deixe isso acontecer. Ninguém pode tirar de você. Se você recebeu, se você escolheu a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, isso ninguém pode tirar de você, pois ela dura para toda a eternidade. Enquanto as preocupações da vida ficam tudo aqui, não levamos nada, e muitos correm o risco até de perder a própria alma. Aquele que não é salvo em Cristo Jesus está se preocupando tanto com as coisas dessa vida, e no final ele não vai perceber que ele perdeu a sua alma. O tempo que passamos com Jesus é sempre muito bem empregado. Precisamos organizar a vida de tal forma que aprender de Cristo seja o mais importante para nós. Que Deus possa estar abençoando sua vida, que Deus possa estar te fortalecendo e que você possa estar mais aos pés de Cristo.